E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. Hoje eu queria falar sobre 5 barreiras que podem te impedir de curar o seu queijo vegetal, seja impedir o primeiro passo ou finalizar o processo de cura. Porque tem alguns percalços que podem surgir no meio do caminho, e até antes disso, às vezes você pode se deparar com alguma situação que não sabe como equacioná-la e a partir daí começa a colocar em risco esse processo de cura. Uma vez que você curar o seu queijo vegetal, ele diz respeito a uma perda de água. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro, o que é esse processo de cura do queijo vegetal. Porque às vezes você vai comprar alguma coisa, algum queijo vegetal aparece no supermercado ali ou até num empório, alguma coisa assim, e você se depara no rótulo com aquilo lá, queijo vegetal curado, ou curado por 30 dias, esse termo aparece ali. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele entrou por um certo período, às vezes está discriminado ali 20 dias ou 30 dias, por um regime especial de temperatura e de umidade. Esse é que é o grande ponto. Para que haja uma perda de água, e por outro lado, um ganho que é fantástico, é o desenvolvimento de aromas e sabores principalmente. É isso que vai acontecer no processo de cura. Se você está utilizando algumas culturas um pouco mais especiais, mais especializadas, pode ser que você tenha também intencionalmente uma transformação da textura, porque algumas culturas elas produzem enzimas que vão atuar diretamente na quebra de proteína, por exemplo, que é um componente estrutural da firmeza de um queijo vegetal, por exemplo, ou até atuar na quebra de gorduras, que vão liberar ácidos graxos que podem ser transformados em compostos aromáticos e de sabor. Enfim, tudo isso vai acontecer nesse processo de cura. Agora, vejam vocês que o fato de ter um processo de cura por 30 dias ou por 20 dias é o que comumente a gente vê. Normalmente é esse tempo, mais ou menos, que os queijos vegetais eles ficam curando. Porém, isso daí é só a casquinha, só a ponta do iceberg, como diriam. Porque a possibilidade dentro desse processo de cura, que também é conhecido por maturação, é muito maior. Ou seja, quando a gente fala de cura, podemos tratar disso em relação a dias, poucos dias, e estamos falando 2, 3 dias, e até meses. Meses num plural um pouco mais pesado até. Isso falando de 8, 9 meses, 12 meses, 13 meses, enfim. É possível estender uma maturação larga desse modo. Mas é claro, tudo envolve um pensamento anterior. Muitas vezes, quando eu faço um queijo tipo um queijo Minas ou alguma coisa assim, que normalmente é um queijo híbrido, ou seja, eu tenho uma massa fermentada e depois ele vai ter uma consistência dada através de um gelificante. Então, olha só, essa foto aqui é desse queijo tipo Minas, que normalmente eu faço, e é um queijo vegetal que eu vou deixar ele curado por, sei lá, 2 dias, 3 dias, e ele já está pronto para comer. Então não posso me delongar muito no processo de cura para esse, porque do contrário ele vai ter alguma manifestação na parte exterior dele que já desconfigura um pouco com essa ideia de um queijo fresco. Então, o que eu vou apresentar aqui vão ser alguns pontos, então, algumas barreiras nesse processo de cura, na hora de você curar o seu queijo vegetal. E em alguns desses pontos eu vou exemplificar com uma foto ou outra, de produção minha, claro. Algumas fotos que eu tenho de arquivo aqui eu vou colocar para poder ilustrar um pouco mais sobre o que a gente está falando. E a ideia é eu dizer essa barreira,
tá? Falar qual é essa barreira, por que essa barreira existe e, de repente, também, né, tentar solucionar isso, porque só levantar problema, né, só de gente que traz problema, o mundo está cheio. O importante é ter alguém para também direcionar o caminho da resolução. Então eu vou deixar também indicado como que vocês podem contornar ou superar essa barreira. Tá? Agora, tem muita gente que confunde esse processo de cura com algo só, coloco o meu queijo vegetal ali na geladeira e pronto, né? E depois de certo tempo eu tiro ele e ele já está curado. Esse daí é assim, é o primeiro engano, né? O engano mais básico que a gente tem é isso daí. Porque na verdade a gente precisa cuidar do nosso queijo vegetal, ele exige um trato, né, que recomendavelmente seja diário. Tá? Há casos de que a cada 2, no máximo 3 dias, a gente pode voltar, né, revisitar esse queijo vegetal que está em processo de cura e aí dar o trato destinado a ele. Tá? Mas isso daí é um estágio talvez um pouco mais avançado do processo. Tá? Agora, não é só isso, por quê? Porque eu acho que a chave aqui, o segredo disso tudo, é uma equação que leva em consideração duas variáveis. Uma é a temperatura e a outra é a umidade. Tá? Então, são essas duas categorias que vão ser conjugadas para que a gente tenha uma cura satisfatória do nosso queijo vegetal. Mas então qual que é a umidade e qual que é a temperatura ideal para isso? Já até sabem a resposta, né? Quem tem acompanhado os vídeos já sabe a resposta. Depende. Depende, obviamente, do tipo de queijo vegetal que você vai fazer, tá? E eu vou mostrar para vocês uma foto que ela exemplifica muito bem isso, essa questão do depende da umidade e da temperatura, tá? Segura aí que eu já mostro. Agora, o primeiro ponto, então, que a gente pode conversar, e eles colocando então enquanto uma barreira, é já assim, um ponto um pouco anterior até ao próprio processo de cura, tá? O processo de maturação, que é, primeiro, o que você precisa num queijo vegetal para que ele possa passar por um processo de maturação. Primeiro, você tem que ter um queijo vegetal que ele vai estar, de certa forma, moldado, ele vai estar formado, tá? Ou seja, ele tem uma certa estrutura. Porque, do contrário, se você trabalha com, vamos supor, tipo cream cheese, é possível fazer um processo de cura? Sim, mas ele vai ser mais curto. Tá? E isso por quê? Porque ele tem uma quantidade de água que é muito grande. Percebam aqui, eu queria só então colocar um parênteses nessa questão, que é em relação à atividade de água. Porque quanto mais água livre um alimento tem, maior vai ser a sua propensão de estragar. Ou seja, em outras palavras, quanto mais água tem um alimento, menor é o seu prazo de validade. Tá? Isso daí, sim, em situações ideais, né? Porque imagina só, quando a gente fala de um cream cheese, por exemplo, ele tem mais água, né? A quantidade de água dele é bem maior do que um queijo vegetal que está formado e vai para o processo de cura. Justamente é essa maior quantidade de água que vai deixar o cream cheese mais pastoso, mais cremoso, não é? Então, muito bem. Então, se precisa ter um formato primeiro, para ele ter um processo mais longo de cura, e você não consegue alcançar esse formato, já tem uma primeira barreira colocada aí. Tá? Porque qual que é o grande impedimento para isso acontecer? Às vezes é o seu equipamento. Muitas vezes você pode ter um liquidificador, tá? E esse liquidificador ele não é potente o suficiente para triturar castanhas, e então você necessita de um pouco mais de água
para que possa triturar essas castanhas e formar um creme, né? Uma pasta, uma massa que vai ser a base para o seu queijo vegetal. Uma vez então que você prescinde de um equipamento um pouco mais robusto, um pouco mais potente, você precisa pôr um pouco mais de água. E aí nem sempre o resultado disso daí, ele vai permitir uma forma, tá? Uma forma de queijo vegetal. Agora, como que a gente pode contornar essa barreira então? É tirar o excedente de água. Tá? Ah, mas eu coloco água para depois ter que tirar a água. Justamente, você está utilizando a água como um facilitador do seu processo de trituração. Mas, aí tem a contrapartida, vai precisar depois tirar essa água. E como é que tira essa água? Aí tem, assim, dois caminhos, tá? Que na verdade a finalidade é a mesma, mas isso envolve equipamento diferente. Tá? Um apetrecho diferente. Então, o primeiro ponto é, se você tem uma forminha com redinha, tá? Isso daí é ótimo. Uma vez que você tem essa forminha com rede, você coloca essa massa dentro e depois parte dessa água vai escorrer nessa redinha. Se você não tem uma forminha com redinha, você pode utilizar um escorredor de massa, um pano de prato, e aí colocar toda essa castanha triturada nesse pano de prato, bem limpo, por favor, né? E deixar ela como se estivesse dessorando. Esse é um ponto. Então, olha só que interessante, essa foto aqui, ela é a foto de um queijo vegetal do tipo Labneh. Esse daí é um queijo muito comum na Península Arábica, e a base dele é iogurte, ou seja, você parte de um iogurte para fazer esse queijo vegetal. Tá? Esse é o exemplo que eu queria trazer aqui. Então, imagina só a consistência de um iogurte. Quando que ele daria, né, algo um pouco mais firme como o que está nessa foto aí? Isso daí é só dessorando, é perdendo água. Tá? E aí começa a entrar outras questões, porque imagina só, o iogurte ele já está fermentado. Né? Como que você vai fazer essa dessoragem? Porque num primeiro exemplo, se você tem um liquidificador que não é tão potente assim, você produz a massa, ela vai para dessoragem enquanto ela fermenta. Então tudo bem ela ficar na temperatura ambiente. Mas um iogurte, por exemplo, ele já precisa ser mantido no frio. Tá? Então, só para ficar essa dica aí e essa ilustração de que de um iogurte é possível ter um queijo vegetal que tenha uma consistência um pouco maior. Tá? Então, essa primeira barreira aí, ela pode ser superada com a retirada desse excesso de água. Depois, uma outra situação que pode surgir é você desistir até do processo de cura pelo fato do queijo vegetal não estar criando uma casquinha. Aquela casquinha que você quer que ele crie, não cria. E aí desestimula completamente, pronto, já não vai mais se aventurar nesse processo de cura. Calma. Como eu disse, o processo de cura ele está vinculado à temperatura e umidade. Então são dois fatores importantes e são esses dois fatores que precisam ser trabalhados para ter uma casquinha. Então olha só essa foto aqui. Tá? Vejam vocês que tem dois queijos vegetais nessa foto. Esse queijo vegetal da esquerda, olha a casquinha que foi criada nele. Percebe pela diferença de cor, né? Uma corticinha, né, que está criada. E nesse outro da direita, já não tem casquinha nenhuma formada. Percebem essa diferença aí? Aí que tá a coisa. Vejam vocês que esses dois queijos vegetais, eles surgiram da mesma base. Ou seja, produzi uma base ali e depois eu dividi em duas forminhas. E os dois fermentaram. Aí, a partir desse momento, seguiram
Assim, da mesma base foi dividido, fermentaram, e na hora de curar, aí que a experiência começou. Porque eu fiz, na verdade, 2 regimes de cura diferentes. E nesse regime de cura, o que estava envolvido ali era temperatura e umidade diferente. Ou seja, para você criar uma casquinha, você precisa ter uma certa umidade. Se o ambiente está muito úmido, assim, vai demorar mais para criar uma casquinha. Se o ambiente estiver menos úmido, aí a casquinha se forma mais rápido. E por que isso? Vamos entender então o que é esse processo de formação da casquinha. Né? Isso daí nada mais é do que você ter uma superfície que ela está em processo de secagem. Tá? Ou seja, você tem uma área do seu queijo vegetal que está mais seca do que o interior. E isso porque é o próprio processo de secagem. Né? Você tem uma peça que ela tem lá a sua umidade, né? Ela tem uma certa quantidade de água. Em contato com um ambiente que ele tem uma baixa umidade relativa do ar, o que acontece? A umidade que está nessa peça vai começar a migrar para esse meio, numa velocidade x. Se essa umidade relativa do ar tiver bem maior, essa umidade da peça ela vai passar para o meio de uma maneira bem mais lenta. Tá? Porque esse meio ele já tem uma umidade relativa mais alta. Então percebam qual que é o jogo. Já estão vendo onde que eu estou querendo chegar. Né? Porque imagina só, se você tem uma umidade relativa mais baixa, a gente vai ter um processo de secagem mais rápido. E como que acontece esse processo de secagem? É a parte que está em contato com esse meio, no caso a superfície, as laterais, né? A parte de baixo quando você vira esse queijo vegetal. Então é essa parte exterior que se comunica com o meio ambiente, é ela que começa a perder água. Então se ela perde bastante água, a gente vai ter o resultado dessa casquinha aí. E se ela não perde tanta água, aí a gente evita a formação dessa casquinha. Vejam vocês que uma vez que percebemos essa relação, a gente pode intencionalmente começar a trabalhar com esse processo de cura. Porque imagine só, se eu vou curar um queijo vegetal por 9 meses, ele vai ter que ter um microclima diferente de um queijo vegetal que eu vou curar por 1 mês. Tá? Porque se eu der as mesmas condições, imagine só 2 peças iguais, né, que veio da mesma base, fermentou, você coloca as 2 para maturar e uma você retira depois de 1 mês e a outra se mantém por 9 meses. O que vai acontecer na mesma condição? Se essa depois de 1 mês estiver boa, a hora que você pegar essa de 9 meses, ela vai estar, sim, provavelmente num ponto que você não consegue tirar uma fatia. De tão dura que ela vai estar, de tão ressecada que essa peça vai estar. Então, uma vez que a gente percebe isso, para ter uma maturação de 9 meses, olha só que interessante, você precisa manter um microclima com uma umidade relativa um pouco mais alta, para que essa troca, essa perda de umidade da peça seja bem mais reduzida. E daí, a hora que passarem 9 meses, você vai ter uma peça, um queijo vegetal, com uma textura agradabilíssima, que não vai estar ressecada, você consegue tirar uma fatia bem bonita ali para poder degustar. Né? Senão, é só ralando mesmo para consumir aquilo que levou 9 meses para ficar pronto, isso não tem cabimento. Tá? Agora, uma terceira barreira que pode surgir no seu processo de cura é a rachadura. E a rachadura, ela chega a ser parte até dessa conversa em relação à umidade.
Porque se a umidade relativa do ar, então, só lembrando do que eu estava falando antes, né? Se você tem uma umidade relativa baixa em uma situação e alta em outra situação, essa que tem uma umidade relativa baixa, a tendência é que esse queijo vegetal ele perca a sua umidade mais rápido para o meio, não é? Se essa umidade relativa ela está um pouco mais baixa ainda, vai ser mais rápido ainda o processo de perda. Tá? Então percebam que quando há a perda de umidade do queijo vegetal para o meio de uma forma muito rápida, pode ser que a estrutura da casca ela não aguente e se rompa. E aí que a gente começa a ter as rachaduras. Estão percebendo? Então vejam vocês que para evitar a rachadura, a gente precisa aumentar um pouco a umidade relativa. E isso daí diz respeito a formar um microclima, a colocar dentro de alguma coisa, a colocar algum potinho com água, enfim, não sei. Aí para aumentar a umidade relativa tem várias opções e elas dependem também das suas condições, né, de geladeira e de espaço, de o que quer que seja. Aí já seria uma outra conversa. Mas se você está tendo problema com rachadura, saiba que é algo que provavelmente está ligado à umidade relativa do entorno desse queijo vegetal, tá? De onde ele está. Esse que seria a terceira barreira. Tá? E depois a quarta é um problema que acomete muitas produções. Né? É um problema que praticamente todas as pessoas que já começaram a fazer queijo vegetal já passaram por isso. Olha, eu vou mostrar uma foto agora. São imagens fortes, tá? É uma imagem um pouco forte que você vai ver. Então, se você se sensibiliza por cenas mais fortes, eu sugiro você pular essa parte do vídeo e ouvir os meus comentários depois, ou fechar os olhos por alguns segundos. Se não, é só ver essa foto aqui, ó. Olha só. Esse queijo vegetal, ele está praticamente condenado, né? Praticamente, mas não totalmente. E esse queijo vegetal, o que eu fiz para acontecer isso? Eu abandonei ele. Porque, na verdade, deixa eu só explicar o porquê que ele chegou nesse ponto, tá? Isso daí é, na verdade, um recurso didático que eu tive que criar para eu mostrar para os meus estudantes essa situação de contaminação e depois como que a gente consegue contornar isso, lidar com isso e tal, enfim. Era um recurso didático que eu precisava ter em mãos para eu mostrar para os meus estudantes. Tá? Então, estou trazendo aqui para vocês essa foto e, claro, dificilmente alguém deixaria um queijo vegetal chegar nesse ponto. É meio inconcebível, mas eu tive que fazer isso, né, fazer esse exagero justamente para eu ter o meu ponto na conversa com os meus estudantes aí. Mas de qualquer forma, a contaminação ela é algo que acomete muita gente, tá? E a contaminação, ela, vejam vocês, eu vou falar de novo, temperatura e umidade, é o que diz respeito ao processo de cura, né? E o queijo vegetal, ele está sendo curado em um ambiente que ele é muito propício para a proliferação de fungos, tá? E isso por quê? Por conta da umidade da temperatura, ou seja, é um ambiente que está um pouco mais úmido, o próprio queijo vegetal, ele tem lá a sua umidade, né? Ele está perdendo umidade, mas enfim, né? Ele tem lá a sua umidade, e depois estamos falando de uma temperatura na qual os fungos eles se desenvolvem. E aí, quando a gente fala de temperatura de cura, estamos falando de quanto mais ou menos? Estamos falando da temperatura da geladeira. Tá? E a temperatura da geladeira ela pode ter as variações, não sei se vocês já perceberam, mas em relação a diferentes épocas do ano, né, quando está mais calor, ela
ter um trabalho maior para gelar, e aí pode ser que fique um pouco mais quente a geladeira. No frio é mais fácil de ela gelar tudo que está ali dentro, né? Tem áreas da geladeira que tem diferença de temperatura, a gaveta tem uma temperatura, a prateleira de cima tem outra temperatura, enfim, a geladeira não é a mesma temperatura o ano inteiro para todas as áreas dela, né? Tem as suas diferenças ali. Então, essa temperatura de geladeira, ela varia de quanto? Varia aí de, sei lá, 4 graus Celsius talvez, 3 graus Celsius, com muita sorte na parte mais fria dela, até, sei lá, 13, 14, né, que pode ter na parte mais quente dela. Isso considerando o termostato, colocando no mais frio, a parte mais fria talvez chegue nos 3 graus. Né? A parte mais quente, na parte mais quente, né, o termostato, né, no número mais quente, ou menos frio, né? Na parte superior dela talvez chegue nos 13 graus Celsius, mais ou menos. Tá? E o que depende também é em relação à própria quantidade de coisas que colocamos dentro da geladeira. Quando a geladeira está muito cheia, ela tem mais trabalho para gelar. Pode ser que ela não chegue na temperatura que esperamos. Né? Por outro lado, quando ela está mais vazia, aí ela pega uma temperatura baixa muito mais fácil. Aí é até perigoso congelar algumas coisas. Né? Quem está mais colado ali no fundo da geladeira, embaixo e no fundo, pode ser até que congele. Não é? De repente vocês já tiveram até essa experiência aí. Então, vejam vocês que a contaminação, além dessa questão então ideal de temperatura e umidade, ela também está ligada à própria higienização. E esse é o principal ponto. Se você está tendo algumas contaminações nos seus queijos vegetais, é claro que é importante prestar atenção em relação à temperatura e umidade, tá? Mas antes disso até, será que todas as boas práticas de fabricação elas estão sendo tomadas? Né? Será que não está tendo falha no processo? Está lavando a mão de acordo, seu equipamento está bem limpo, onde você está manipulando o seu queijo vegetal ali, não sei se é a mesa da cozinha, se é a pia da cozinha, onde está ali, está sendo trabalhado, né, em condições ideais de higiene ali. Esse é um ponto, tá? O que está acontecendo na manipulação primeiro do seu queijo vegetal. E depois é o próprio ambiente que você está levando ele para maturar. Se você está colocando o seu queijo vegetal na geladeira, como é que está sendo a rotina de limpeza dessa geladeira? Porque outros alimentos estão ali. Tem muitos alimentos que vêm da rua e já vão direto para a geladeira. Sabe-se lá onde esse alimento estava, o que passou perto dele, o que ele está carregando para dentro da geladeira, para daí a gente estar maturando o nosso queijo vegetal. Não sei se já tinham parado para pensar nisso, mas é uma situação muito importante de ser pensada, tá? E, eventualmente, de ser corrigida. Isso daí é um ponto. A própria limpeza da geladeira. Tá? Agora, fora isso, então, de ver temperatura, umidade e tal, são essas boas práticas de fabricação, tanto na hora de fazer o seu queijo vegetal, quanto na hora do processo de cura, que precisa ter atenção. E depois, o nosso quinto elemento aí, né, a nossa quinta barreira, essa eu acho que está na mão de muitos ali, que é uma tal de ansiedade, né, que fala, nossa, eu não acredito que tem gente que cura queijo vegetal por 20 dias, eu não aguento uma semana. Né? Tem essas pessoas mais ansiosas, não sei se de repente você faz parte delas, mas o que acontece é que tem jeito sim de diminuir um pouco essa ansiedade e trabalhar com isso. Tá? É possível, principalmente quando você identifica isso. O primeiro passo é esse, identificar que você não consegue ter um processo de cura superior a tantos dias. Tá? Então vamos imaginar que seja
sei lá, 2 semanas. Você fala, mais do que 2 semanas eu não consigo deixar meu queijo vegetal maturando, não. Então, uma vez que você identificou isso, aí a coisa já, meio caminho está andado, tá? Porque tem como você fazer uma progressão e cada vez mais ir estendendo esse tempo, né? O primeiro ponto, assim, para tentar estender esse prazo de espera é que você tenha algumas coisas que vão ficar prontas enquanto outras ainda estão no meio do caminho. Então, imagina, se você não aguenta mais do que 2 semanas, mas 2 você aguenta, então você produz um queijo vegetal, né, agora, e depois, dali 2 semanas, você produz outro. Então, o que você vai ter? A hora que você está comendo um, tem outro que vai chegar em 2 semanas, e aí você vai comer, né? Então, isso daí seria o tempo ideal. Agora, se você quebrar esse tempo pela metade, você produz um essa semana e um semana que vem, esse da semana que vem já vai ser possível ficar uma semana a mais. De repente você ganha um queijo vegetal com 3 semanas. E se você produzir em um mês 4 queijos vegetais, um a cada semana, imagine só, a hora que der 2 semanas, você consome um, está consumindo um. Na próxima semana, você vai consumir outro, com 3 semanas. Na outra semana, você vai consumir outro com um mês. Olha só. Né? Então é possível você se colocar nessa condição de que, maravilha, eu vou produzir o queijo vegetal agora e eu vou comer um por semana. E vai começar daqui 2 semanas. E você produz, né, durante 3 ou 4 semanas, cada semana você produz um queijo vegetal. E aí, em breve, você estará degustando um queijo vegetal maturado por um mês de repente, o dobro do tempo que nesse exemplo você conseguiria. Tá? Então, só recapitulando aqui as 5 barreiras, né, na hora da cura do queijo vegetal, falei então para vocês em relação a não conseguir formar primeiro um queijo vegetal, né, você não dá o formato nele e isso já ser o primeiro impedimento. Então a saída para isso é dessorar, né, ou tirar o excesso de água. Tá? Depois, em relação à própria casca, se você não está conseguindo fazer uma casquinha nele, é só baixar um pouco a umidade relativa que isso vai promover o desenvolvimento de uma casca. Né? Depois, a questão da rachadura. A rachadura já é o contrário. Você precisa aumentar um pouco a umidade relativa do ambiente para que o seu queijo vegetal ele não seque rápido demais. O quarto ponto, ou a quarta barreira, foi a contaminação. E aí as boas práticas de fabricação, elas antecedem qualquer outro tipo de pensamento que a gente possa ter para tentar corrigir essa origem da contaminação. E, por fim, a questão da ansiedade, que ela pode ser contornada com o desenvolvimento de um cronograma. Boas produções para vocês e até a próxima.